Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de geometria analítica e hoje falar sobre coordenadas do ponto médio de um segmento, sobre baricentro de um triângulo, sobre as coordenadas do baricentro de um triângulo. Então, vamos trabalhar com algumas definições e fazer alguns exercícios aplicando esses conceitos, beleza? Então, vamos lá. Coordenadas do ponto médio de um segmento. Então, aqui no nosso sistema de coordenadas, vou desenhar um segmento qualquer. E esse segmento tem como extremidades os pontos A e B. E esses pontos com suas respectivas coordenadas, XA e o YA, e o ponto B, XB e YB. O que eu quero saber? As coordenadas do ponto médio desse segmento. O que é o ponto médio do segmento? Vou fazer um ponto aqui em verde. O ponto médio do segmento nada mais é do que um ponto que divide esse segmento em duas partes congruentes. Então, esse ponto eu vou chamar de ponto M. E esse ponto M tem coordenadas xm e ym. Tudo bem? Então, vamos lá. Relacionando todas essas coordenadas, eu tenho o seguinte. Ponto M de coordenadas xm e ym, onde xm, a abscissa do ponto médio, nada mais é do que a média aritmética das abscissas das extremidades. Então, xa mais xb sobre 2. E a ordenada do ponto médio também vai prosseguir de maneira análoga. Então, ym igual a ya mais yb sobre 2. Também a média aritmética das ordenadas, tudo bem? Então, já anota essa primeira informação. É assim que a gente calcula as coordenadas de um ponto médio do segmento. Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Uma das extremidades de um segmento de reta é o ponto A, menos 2 menos 2. Sabendo que M, 3 e menos 2 é o ponto médio desse segmento, calcule as coordenadas do ponto B, x, y, que é a outra extremidade. Vamos lá. Já acabou de ver que para calcular a abscissa do ponto médio, eu vou pegar a média aritmética das abscissas das extremidades, e aí eu vou fazer uma substituição pelas informações que ele me fornece. Ele já dá as coordenadas do ponto médio. Quem é a abscissa do ponto médio? É o 3. Então aqui eu coloco 3. Igual. Quem é a abscissa do primeiro ponto, da primeira extremidade? Que é o A. Menos 2. E que é a abscissa da segunda extremidade? Ele quer saber, né? Ele chama de x. Então aqui, mais x. Tudo sobre 2. Resolvendo essa equação. 2 vezes 3 igual a 6. Aqui no primeiro membro, 6. Igual a menos 2 mais x. Que me leva a concluir que o x é igual a 8. Então, a abscissa da outra extremidade é igual a 8. Vou destacar. Eu vou fazer o mesmo para a ordenada. Eu sei que a ordenada do ponto médio é a média aritmética das ordenadas das extremidades. Beleza? Então, a ordenada do ponto médio ele já fornece também, que é o menos 2, igual a ordenada do ponto A, menos 2 também, e a ordenada da outra extremidade, ele quer saber, ele chama de y. Menos 2 mais y, tudo sobre 2. E aí, 2 vezes menos 2, eu tenho menos 4, igual a menos 2 mais y. E aí eu concluo que o y é igual a menos 2. Então, essas são as coordenadas da outra extremidade desse segmento, lá no meu sistema de coordenadas. Então, ponto B
tem coordenadas 8 e menos 2, beleza? Um exercício bem facinho. A gente está trabalhando e praticando essa parte de ponto médio de um segmento, beleza? Vamos dar prosseguimento. Então vamos para o nosso próximo tópico. Vamos falar agora de baricentro do triângulo. E aqui no nosso sistema de coordenadas, vou desenhar um triângulo qualquer. E esse triângulo tem vértices. Aqui o A, de coordenadas XA e YA. Aqui o vértice B, de coordenadas XB e YB. E o C, de coordenadas XC e YC, tudo bem? E aí eu vou trabalhar com o quê? Com o baricentro desse triângulo. Vamos lembrar aqui que é o baricentro. O baricentro nada mais é do que o ponto de interseção das três medianas. E o que é a mediana? Mediana é um segmento que parte de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então está aqui, vou partir do vértice A, primeira extremidade, até o ponto médio do lado oposto, né? Então esse ponto ele é o ponto que divide o lado BC em duas partes congruentes. Mesma coisa eu vou fazer a segunda mediana, partindo do vértice B até o ponto médio do lado AC, e vai dividir o lado AC em duas partes congruentes. Por último, partindo do lado BC, partindo do vértice C, perdão, vou traçar a terceira mediana até o ponto médio do lado AB, e vai dividir o lado AB em duas partes congruentes também. Perceba que aí eu tenho um ponto de interseção, e esse ponto é exatamente o baricentro desse triângulo, né? Então tá aqui, ó, vou fazer de azul, bem destacado. E esse ponto eu vou chamar de ponto G, beleza? Vou identificá-lo como ponto G. Então tá aqui. Aqui é o baricentro do triângulo. E quais são as coordenadas desse baricentro, né? Eu vou ter aí o XG e o YG. E qual é a relação que existe entre as coordenadas dos vértices e as coordenadas do baricentro? É uma situação análoga ao que a gente viu lá no segmento. Baricentro de coordenadas XG e YG, onde o XG, a abscissa do baricentro, nada mais é do que a média aritmética das abscissas dos vértices. Então, XA mais XB mais XC, tudo sobre 3. Beleza? E a ordenada do baricentro, também a média aritmética das ordenadas dos vértices. Então, YA mais YB mais YC, tudo sobre 3. Ficou claro? Então já anota essa informação a respeito das coordenadas do baricentro de um triângulo lá no nosso sistema cartesiano, beleza? E aí vamos trabalhar com o exercício. Esse exercício fala o seguinte, ó, em um triângulo isósceles, a altura e a mediana relativa à base são segmentos coincidentes. Calcule a medida da altura relativa à base BC de um triângulo isósceles de vértices A, 5 e 8, B, 2 e 2 e C, 8 e 2, e as coordenadas do baricentro desse triângulo. Então a gente começa com uma revisão, né? Ele fala aqui na primeira frase: em um triângulo isósceles, a altura e a mediana relativa à base são segmentos coincidentes. Então vamos aqui desenhar nosso triângulo. Triângulo isósceles.
onde a base é o lado BC, então está aqui o ponto B, ponto C, e aqui o vértice A. E aí ele fala que a altura relativa à base, ou seja, esse segmento em azul, ele é coincidente, ele coincide com a mediana, não é isso? Então, esse segmento também é mediana. Se ele é mediana, ele tem como outra extremidade o ponto médio do lado BC. Então, divide em duas partes congruentes também. E aí ele pede a medida dessa altura, né, desse segmento, AM, e as coordenadas do baricentro desse triângulo. Então, primeiro, na nossa primeira aula, a gente trabalhou com distância entre pontos, né, medida algébrica de um segmento. É o que a gente vai trabalhar agora, né? Eu quero saber a medida desse segmento AM. E para saber, eu preciso das coordenadas dos pontos A e M. Eu só tenho as coordenadas do ponto A, ele me fornece. Não tenho as coordenadas do ponto médio do segmento BC, mas a gente acabou de ver que eu posso associar as coordenadas do ponto médio com as coordenadas das extremidades, BC. E as coordenadas dessas extremidades ele me fornece. Então vamos lá. Primeiro passo, calcular a abscissa do ponto médio e a sua ordenada. Então, eu sei que a abscissa do ponto médio vai ser o xb mais o xc sobre 2. Quem é a abscissa do B? 2. Quem é a abscissa do C? 8. Então, 2 mais 8 sobre 2. 2 mais 8, 10 sobre 2. 5. E a ordenada do ponto médio, ordenada do ponto B, mais a ordenada do ponto C, tudo sobre 2. Vamos lá. Quem é a ordenada do ponto B? 2. Quem é a ordenada do ponto C? 2 também. Tudo sobre 2. Então, 2 mais 2 sobre 2 é 2. Então, aí eu concluo que o ponto médio tem, ponto M, né, tem coordenadas 5 e 2, tudo bem? A partir daí, eu consigo calcular a medida do segmento AM, né, exatamente a distância entre esses dois pontos. Então, a distância entre os pontos A e M, a gente já viu na primeira aula, que é igual a raiz quadrada de xa menos xm ao quadrado, mais ya menos ym ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Substituindo, quem é o xa? 5. Menos, quem é o xm? A gente acabou de ver que é 5 também. Então, eu tenho 5 menos 5 ao quadrado. Mais, quem é o ya? Ya é 8. E quem é o ym? A gente acabou de ver que é o 2. Então, eu tenho 8 menos 2 ao quadrado. E aqui dentro da raiz eu tenho 5 menos 5, que é 0. Então, cancela. O que que sobra? Sobra 8 menos 2 ao quadrado dentro da raiz. Então, 8 menos 2 é 6. Então, raiz quadrada de 6 ao quadrado, sobra apenas o 6. Então, eu tenho 6 unidades de comprimento. Essa é a medida da altura relativa à base. Então, está aí a nossa primeira resposta. A altura é igual a 6 unidades de comprimento. Para finalizar, ele quer saber as coordenadas do baricentro desse triângulo. A gente acabou de ver que para eu calcular as coordenadas, né, a abscissa e a ordenada, basta eu fazer a média aritmética das coordenadas dos vértices desse triângulo. Para calcular o xm, eu vou pegar o xa, é 5, mais o xb, que é 2, mais o xc, que é 8, tudo sobre 3. Então, 5 mais 2 mais 8 é 15, e 15 sobre 3 é igual a 5.
Então, a ordenada do baricentro é igual a 5. Vou fazer uma pequena correção, eu coloquei xm, né? Que é o xg, beleza? A gente costuma chamar o baricentro de ponto G. Analogamente, o YG, a ordenada do baricentro, vai ser 8, que é a ordenada do A, mais 2, que é a ordenada do B, mais 2, que é a ordenada do C, tudo sobre 3. Então, 8 mais 2, 12. E 12 terços é a mesma coisa que 4, beleza? E aí eu concluo aqui embaixo, e o ponto G, baricentro, tem coordenadas 5 e 4. Finalizando a nossa questão. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula a respeito de ponto médio em um segmento e baricentro do triângulo. A gente viu que os exercícios são de aplicação de fórmula, né? De resolução bem prática. Na próxima aula a gente continua com muito mais exercício, né? Vamos adentrar outros tópicos dentro da geometria analítica, né? Vamos aumentar o nosso conhecimento de maneira gradual. Espero que todos tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário, né? Para a gente discutir sobre as questões. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem todos bem, bons estudos. Muito obrigado.